A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula no sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Adão Celestino. Anteriormente era o pastor Daniel Vandir, mas houve uma mudança aqui no setor e hoje está conosco com muita honra e satisfação de tê-lo conosco. Ele e sua esposa, sua digníssima esposa, irmã Lenir. Nós temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical o evangelista Valmir, o evangelista Enéas e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjunta, a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui, comentando tópico por tópico da primeira lição aqui, que é a autoridade da Bíblia. Falando sobre a autoridade da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, temos aqui Jesus como tema central em todo o livro da Bíblia. Veja bem, no livro de Gênesis, ele é a semente da mulher. No livro do Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. No livro de Levítico, é nosso sumo sacerdote. No livro de Números, ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite e a rocha ferida. Em Deuteronômio, é o profeta semelhante a Moisés, o profeta de Douro. Em Josué, o capitão de nossa salvação, vencedor. Em Juízes, ele é o nosso grande juiz ou legislador. Em Ruth, é o parente remidor chegado. Em 1 e 2 Samuel, é o profeta em quem nós confiamos. Em Reis e Crônicas, é o nosso rei reinantes. Em Esdras, ele é o reconstrutor das muralhas destruídas de nossa vida. Em Neemias, é o nosso restaurador. Em Esther, é o nosso sumador-queu. Em Jó, é o nosso redentor sopiterno, porque eu sei que o meu redentor vive, e por fim ele se levantará. Em Salmos é o nosso pastor, em Provérbios e Eclesiastes é a nossa sabedoria, em Cantar de Salomão é o nosso amado esposo, em Isaías ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Em Jeremias é o renovo justo, em Lamentações de Jeremias é o profeta lamentador, em Ezequiel é o maravilhoso homem de quatro faces, em Daniel o quarto homem da fornalha de fogo ardente da vida, em Oséias é o marido fiel. Em Joel é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós é o carregador do nosso fardo. Em Obadias é o poderoso para salvar. Em Jonas é o nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqueias é o mensageiro de pés formosa. Em Naum é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque é o evangelista de Deus gritando: verificai o vosso trabalho no meio dos anos. Em Sofonias é o Salvador. Em Ageu é o restaurador da herança perdida da casa de Deus. Em Zacarias é a fonte, a cerca da casa de Davi, para purificar o pecado e a sua impureza. Em Malaquias ele é o sol da justiça. Então Jesus como tema central em todo o Antigo Testamento. Mas quando nós observamos no Novo Testamento, em Mateus ele é o Messias, em Marcos ele é o realizador de maravilha, em Lucas é o Filho do Homem, em João o Filho de Deus, em Atos ele é o Espírito Santo. Em Romanos é o nosso justificador. Em 1 e 2 Coríntios é o nosso santificador. Em Gálatas é o nosso libertador da maldição da lei. Em Efésios é o Cristo da inescrutável riqueza. Em Filipenses é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses é a plenitude de divindade encarnada. Em 1 e 2 Tessalonicenses é o nosso mediador entre Deus e os homens. Tito é o nosso pastor fiel. Aí vem Filemão, que ele é o amigo mais chegado. Em 1 e 2 Timóteo, voltando aqui, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito é o nosso pastor fiel. E Filemão é o amigo mais chegado que os irmãos. Em Hebreus, ele é o sangue do concerto eterno. Tiago, nosso grande médico, pois a oração da fé salvará o doente. E 1 e 2 Pedro é o nosso pastor. 1 e 2 e 3 João, ele é o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor sem mistura. Então em Judas é o Senhor vindo com milhares de seus santos. E em Apocalipse ele é o alfa, e ele é o ômega, ele é o princípio e também ele é o fim. Então nós temos aqui Jesus como tema central em todos os livros da Bíblia. Isso corrobora que a Bíblia ela traz harmonia em todo o seu contexto neotestamentário. Quando eu posso observar mais ainda, a Bíblia ela é o mapa do viajante, a bússola do navegante, a espada do soldado, o cajado do peregrino, e ela é a chave que abre os céus e também é a chave que abala o inferno. Ela é indelével, insofismável, incomparável, insubstituível, augusta, inerrante, santa e excelsa. Isso aqui são algumas particularidades da Bíblia que nós vamos discorrer, vamos estudar em toda essa lição maravilhosa. Mas a lição de hoje, queridos irmãos, eu quero pegar aqui, tá bom? Comentando um tópico por tópico aqui, falando sobre a origem da Bíblia e a revelação divina,
tá certo? E aí, evidência da autenticidade da Bíblia, que é o tópico número 2, e vou caminhando para o tópico número 3, aqui a mensagem da Bíblia. Então eu gostaria que você pegasse o papel, a sua caneta, porque essa aula vai ser uma aula de 15, 20 minutos e bem resumida, tratando de um assunto bastante, muito bom demais. Maravilha, isso aqui vai ser bom, hein? Quando você olha para o tópico de número 1, aqui nós vamos encontrar aqui sobre a origem da Bíblia. Eu não estarei aqui lendo aqui, que não é o caso, não tem necessidade, mas estarei comentando aqui tópico de número 1. E o vocábulo Bíblia, queridos amados irmãos, significa etimologicamente uma coleção de livros pequenos. Então trata-se de uma coleção de livros perfeitamente harmônicos entre si, e tais livros foram reunidos num só volume através de um longo processo histórico, divinamente dirigido, e então a sua canonização está, isto é, o reverente teve um criterioso e formal reconhecimento pelas igrejas dos escritos divinos, divinamente inspirado, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então esse conjunto de livros sagrados, ele passou então a denominar-se como canon ou como escrituras canônicas. Então a palavra escritura, ela é uma das identificações da Bíblia Sagrada. Existe ainda outras como o livro, como está em Êxodo capítulo 17, versículo 14, como também do capítulo 24, versículo 7. A gente vai ver isso aqui também em Deuteronômio, do capítulo 28, do versículo 58, a lei e os profetas, como está em Josué, do capítulo 1, do versículo 7 ao 8, como também Neemias, do capítulo 8, do versículo 3, do 4 em diante. Oráculos de Deus, como está em Atos, do capítulo 7 e do versículo 38, como também Romanos, no capítulo 3 e do verso 2, e aí vai. Então nesta lição nós vamos estudar alguns aspectos deste livro, usando ainda fortalecer a nossa crença na revelação, na inspiração da palavra escrita. Ainda vamos falar aqui sobre inspiração e revelação. Nós vamos tratar isso aqui na lição de número 2, tá bom? Muito bem. A origem das escrituras. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 16, está escrito que toda escritura é divinamente inspirada. Essa declaração, queridos irmãos, ela fortalece o fato de que as escrituras têm a sua origem no sobrenatural e, portanto, elas são infalível palavra de Deus. Quando ainda não havia palavra de Deus escrita, o Todo-Poderoso, ele revela-se verbalmente às suas criaturas na terra. Aí nós temos aqui a revelação divina das escrituras, tá certo? Nós temos aqui também alguns aspectos entre a revelação natural, que é manifesta na criação. Nós temos aqui a revelação escrita e nem tanto quanto isto, mas nós temos aqui ainda a revelação do próprio e do eterno Deus. Claudinho diz: eu não entendi nada. Então veja bem, quando você fala aqui sobre as revelações divinas da Escritura, a palavra revelação significa então mostrar, tornar conhecido. Então no latim é revelare, ou significa então pôr para trás o véu, para que se veja o que está encoberto. Então, segundo o dicionário bíblico de Tower, o significado bíblico de revelação é descobrir, ou despir, ou tornar-se a verdade conhecida. Então, ora, queridos irmãos, veja bem, Deus é Espírito, como está em João, no capítulo 4, versículo 24. Por isso, é imperceptível aos sentidos físicos. Todavia, ele pode ser conhecido pela revelação que ele mesmo faz de si mesmo com os homens. As Escrituras nos informam sobre 3 modos pela qual Deus ele deve ser revelado às suas criaturas terrenas. Muito bem. Então nós temos aqui a revelação natural, manifesta-se então na criação. É impossível negar a existência de Deus através da beleza da criação,
como a gente observa aqui em Salmos de número 19, do verso 1 e 6. Entretanto, quando entrou o pecado no mundo, o homem desviou-se do Criador e, consequentemente, a revelação natural tornou-se insuficiente. Daí, a necessidade de uma revelação mais objetiva, mais explícita, que é a escrita. Beleza? Então, observamos aqui em Atos capítulo 14, verso 17. Então, esta aqui é a primeira parte da revelação natural manifestada na criação. Segundo, a revelação escrita. Por esse modo, queridos amados irmãos, o Criador revelou o seu amor à obra-prima da criação. O homem demonstra o desejo de manter comunhão com ele e revelar-lhe a sua soberana vontade através da escrita. E esse modo de revelar não significa que ele anulou a revelação natural, mas tornou mais ainda viva e real. Proporciona então ao homem uma revelação pessoal. Como Deus Todo-Poderoso, ele é o suficiente para dar toda essa revelação, para que a sua palavra fosse conhecida por todos os homens através da escrita. Então o Senhor, ele escolheu 2 ricos idiomas, o hebraico e o grego, e algumas composições do aramaico. Então nós vemos aqui a revelação escrita. Claudines, mas qual é a terceira revelação, queridos? A revelação pessoal. Deus é um ser pessoal que se comunica com as suas criaturas racionais. O Deus das Escrituras não é simplesmente uma força, uma energia cósmica, e não tampouco qualquer coisa neutra e impessoal. O Deus da criação é único e singular, e tem personalidade, ele pensa, ele decide, tem sentimento, e a sua revelação pessoal ao homem foi feita através do Verbo Divino, que se fez carne, Jesus Cristo nosso Senhor, como está em João capítulo 1, do versículo 1 ao 12, e as profecias bíblicas anunciam então essa revelação pessoal de Deus através de todas as escritas. Até porque um Deus tão grande, ele se esvaziou de sua glória, encontrando na forma de homem, vestiu as roupas de um homem, calçou a sandália de um homem e caminhou sobre as terras. Cristo Jesus, na pessoa de Deus, como Deus, esvaziou para que nós podemos estar aqui agora. Que coisa maravilhosa, hein? Como a gente observa aqui em João, no capítulo 1 do versículo 18 e do capítulo 5 do versículo 39, só citando algumas referências aqui, tá bom? Muito bem. Queridos irmãos, quando a gente fala aqui sobre a revelação natural, a revelação natural, a revelação escrita, a revelação pessoal, tanto o pastor Antônio Gilberto, na sua lição Adultos, que é uma lição antiga de 2001, olha ela aqui pessoal, de 2001, pastor Antônio Gilberto, ele comenta sobre esta lição aqui, e é muito importante aqui, queridos. E nós temos aqui também uma lição mais antiga, que é comentada pelo pastor Elional Cabral. Essa lição aqui, ela é muito, pessoal, ela é muito antiga, viu pessoal? Olha aqui, ó, segundo trimestre de 1991, rapaz, nem crente eu era nessa época. Corroborando com esses 2 grandes homens de Deus, que é o que nós estamos comentando dentro da lição aqui, importante, nós vamos observar aqui, queridos, várias. A gente, dentro do tópico número 1 aqui, quando você vê aqui toda essa origem da escritura, a gente vai falar sobre os idiomas, hebraico, grego, algumas composições do aramaico. A Bíblia é dividida em 2 partes, mas ela é a revelação, a única regra de fé é a Bíblia Sagrada para todos nós, tá certo? Continuando aqui, querido, já entrando dentro do tópico número 2 aqui, que eu não quero muito ficar aqui, porque se nós for ficar só no tópico número 1 aqui, nós vamos longe. Como eu falei para vocês, aqui é uma aula muito resumida, mas vou resumir aqui o tópico número 2 e o tópico número 3, tá bom? Eu gostaria de falar aqui sobre a autenticidade da Bíblia, que com certeza ela é autêntica, ela por si própria, beleza? E nós vamos aqui falar também sobre a mensagem da Bíblia, beleza? Muito bem. Quando você olha para todo esse contexto,
nós vamos ver que a inspiração da Escritura. No ponto anterior, estudamos sobre a tríplice revelação de Deus aos homens, porém, não podemos confundir revelação com inspiração, enquanto que a revelação ela é o ato pela qual Deus ele se torna ser conhecido pelos homens. A inspiração ela diz respeito ao modo como os homens recebem e transmitem essa revelação. Então, na língua do Novo Testamento, que é o grego, a palavra inspiração é telpneustos, que significa então aquilo que é soprado ou inspirado por Deus. E como esse sentido que Paulo ele declara que toda a Escritura é divinamente inspirada, em 2 Timóteo 3,16. De modo de entendermos que o Espírito Santo ele inspirou cada palavra da Bíblia, capacitando os escritores a registrar de modo reto, correto, preciso a revelação divina. Então veja aqui, queridos irmãos, Laudines, eu não entendi o significado de revelação e inspiração. Revelação é jogar o véu para trás e colocar à tona o que está escondido. Muito bem, isso chama-se revelação. Inspiração, Deus ele ilumina a mente dos autores e dá a palavra, dá o entendimento dentro do seu próprio vocabulário, dentro da sua própria etnia, e eles escrevem não o que eles querem, mas o que o Espírito Santo determina. Isso se chama inspiração. Então todos os autores não erraram em nenhuma parte da Bíblia, eles não erraram, eles não falaram aquilo que estava ao longe do seu ponto de vista em hipótese nenhuma. Eles falaram e registraram aquilo que Deus queria, tranquilo, sem discrepâncias doutrinárias, sem erros doutrinários. O Espírito Santo, então, ele capacita cada um os escritores. Por cerca de 40 escritores, aproximadamente, em épocas diferentes, em anos-luz distantes, mas eles falaram a mesma língua. Nenhum texto da Bíblia ele desconstrói um outro, aliás, muito pelo contrário, ele se ajunta-se em uma harmonia. Por isso que nós temos aqui ler texto e contexto para fazer uma exegese do texto bíblico. Muito bem. Falei aqui sobre a inspiração das Escrituras e a inspiração verbal e plenária das Escrituras. Queridos, olhando para esse ponto de vista, é importante nós entender sobre inspiração verbal e plenária das Escrituras. Esse é o verdadeiro conceito de inspiração das Escrituras. Ela sustenta que todas as palavras da Bíblia são inspiradas por Deus. Quando dizemos inspiração verbal, é para denotar cada palavra, e inspiração plenária para dar o sentido de completo e inteiro, e que eu contraria o conceito da inspiração parcial, tá? Os escritores da Bíblia, ou seja, os escritores bíblicos, eles escreveram suas mensagens com palavras do seu próprio vocabulário, porém inspirado e influenciados pelo Espírito Santo. Ele dirigiu os escritores até mesmo nas suas escolhas, as suas próprias palavras, de acordo com sua personalidade e o contexto cultural de cada um deles, da sua época. E de respeito de conter palavras humanas na Bíblia, a palavra da Bíblia ela é a palavra de Deus. Então isso aqui é importante. E termina aqui falando sobre aqui a inerrância das Escrituras, fechando o tópico de número 3. Queridos, o conceito de inerrância das Escrituras contraria alguns críticos modernos que não aceitam a infalibilidade das Escrituras. Tais críticos, eles julgam haver erros nas Escrituras em razão de encontrar nelas palavras divinas e também palavras humanas. Para nós que cremos na inspiração plena das Escrituras, estamos convictos de que, olha só, estamos convictos de que as dificuldades nela encontradas não representam erros e geralmente são explicados pelos textos paralelos encontrados em toda a Bíblia. Então, a verdade divina, ela é revelada nas Escrituras e é apresentada de modo explícito, certo e também transparente.
O ensino genuíno das Escrituras, queridos irmãos, não tem discrepâncias doutrinárias. É o único em todo o mundo e é adaptável em qualquer cultura. Como a gente observa aqui em João capítulo 17, do versículo 17, como também em 1 Reis do capítulo 1 e do versículo 1 Reis capítulo 17 e do versículo 24. Eu quero terminar aqui falando sobre aqui a infalibilidade das Escrituras. As Escrituras são a infalível palavra de Deus. A sua infalibilidade, ela tem sido alvo de muitas contestações, especialmente entre os chamados racionalistas, que endeusam a razão humana. Se perceberem que ela é falha, afirmam que o racionalismo científico, com o seu método de estudo e também pesquisa, será capaz de analisar e responder todas as indagações do homem. Porém, são completamente ilimitados quando analisam coisas espirituais além da matéria. A ciência é incapaz de estudar elementos que não são pesados ou medidos, como a alma humana e o espírito humano. Portanto, o poder sobrenatural das Escrituras não pode ser analisado em laboratório, porque se refere a algo milagroso e sobrenatural. Quando você observa aqui sobre a autoridade divina humana da Escritura, indiscutivelmente, queridos irmãos, a Bíblia ela tem dupla autoridade. A autoridade divina é demonstrada pela infalibilidade das Escrituras, e uma vez que elas têm a origem em Deus e são expressão da sua mente, a humana é reconhecida pelo fato de Deus ter escolhido pelo menos 40 homens, as quais receberam a sua palavra e a transmitir de forma escrita com bastante preeminência e categoria. Então, eu fico aqui com essa aula mas muito resumida. Eu poderia falar aqui, queridos, sobre a mensagem da Escritura, mas vou deixar aqui essa aula para o número 2, que vai ser de muita importância para todos nós. Estarei comentando com vocês aqui algumas teorias que é contrária às Escrituras Sagradas. Mas eu vou deixar para o número 2. Vai aqui um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudinho Santos.